Este é o Conexão Futura, ao vivo, aqui pelo canal Futura. O Brasil possui mais de 88 milhões de leitores que leem, em média, 4 livros por ano. E o maior percentual está entre os jovens. Os brasileiros com idade entre 5 e 17 anos somam 35 milhões de leitores. Os dados são da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro em 2011. No entanto, em relação à segunda edição da pesquisa, feita em 2007, o número de brasileiros que possuem o hábito de ler caiu 5%. O acesso às novas tecnologias, os sites de relacionamento e os jogos eletrônicos aparecem como fatores que afastam adolescentes e jovens do mundo da leitura, atrás apenas da televisão e do próprio desinteresse. No entanto, fenômenos da literatura como a saga Crepúsculo e Harry Potter, por exemplo, atraem um número cada vez maior de fãs. Será que esse tipo de leitura é uma porta de entrada para outros livros? Como despertar no jovem o interesse pela leitura? E como tornar a leitura um hábito em todas as fases da vida? Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o escritor Luiz Eduardo Mata, a estudante blogueira Luara Cardoso e a atriz e escritora Tami Luciano. E você em casa, como sempre, é nosso convidado. Aproveite para tirar suas dúvidas. Participe mandando mensagens, comentários e as suas opiniões para o Twitter do Canal Futura. Ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 4098. Luara, obrigada. Luiz Eduardo, Tami. Luara, você é autora de um blog, O Estante Vertical. Exatamente. Está aparecendo aí agora na tela do Canal Futura. Queria saber um pouco dessa história. Como é que você teve a ideia desse blog? Você sempre gostou de ler? Sempre gostei de ler. Meus pais sempre me incentivaram a ler, eles sempre liam várias histórias infantis, mesmo quando eu não sabia as palavras, não sabia nem que eram as vogais e tal. Então, eles sempre fizeram esse trabalho e assim que eu comecei a ler, eu desenvolvi esse interesse pela leitura por mim, porque eu gostava de outras temáticas que meus pais não gostavam. Então, eu tive que ir atrás. E a ideia do blog surgiu da necessidade de eu compartilhar minhas opiniões sobre os livros, porque eu não tinha ninguém para poder falar sobre o que eu achava dos livros, então eu comecei a buscar na internet a opinião de outras pessoas, para poder ver se elas achavam as mesmas coisas que eu achei sobre os livros. Então, depois de 2 anos só visitando outros blogs, que uma blogueira um dia veio me perguntar por que você não faz um também? E esse foi o empurrão necessário que eu precisei para poder criar o meu próprio blog. Mas essa dificuldade de conversar sobre os livros é porque você tem poucos amigos que gostam de ler? Agora não mais, porque eu incentivei muitos amigos a começarem a ler, mas antes não tinha. Legal. Luiz Eduardo e Tami, vocês são escritores. Vocês lembram do primeiro livro que vocês leram? Quantos anos vocês tinham, mais ou menos? 10. Eu me lembro do meu primeiro livro que eu li aos 10 anos, o livro policial. E foi na escola, eu me tornei leitor em sala de aula. Uma professora, na antiga 4ª série, adotou um livro que pertencia a uma série chamada A Inspetora, do Ganymede José. E aí eu li aquele primeiro livro em, sei lá, uma tarde, achei ótimo e fui atrás dos outros. Aí quando eu vi, já tinha lido os 25 ou 30 títulos da série, não me lembro quantos eram exatamente, e depois passei para outros, eu tive uma livreira que me aconselhava, e foi uma coisa muito espontânea, numa época em que os jovens liam muito menos do que hoje. Aliás, o brasileiro naquele tempo, estamos falando do final dos anos 80, brasileiros naquela época liam muito menos do que hoje. O livro era até um tabu. Na hora do recreio, se o sujeito aparecesse com um livro lá, ele era xingado, né? Era apontado, os colegas apontavam, né? Houve uma libertação nesse sentido hoje em dia. E um dos veículos que auxiliaram a essa difusão da leitura foi justamente a internet. Ela é uma grande aliada da difusão da leitura. E você, Tami, você lembra o primeiro livro que você leu? Tive a sorte de ter pais maravilhosos que me incentivaram. Minha mãe comprou uma coleção de livrinhos coloridos, tinha história sobre Pinóquio e Pequeno Polegar, e eu fiquei louca com aqueles livros. Anos depois, eu encontrei livros semelhantes na Bienal e comprei, né, com aquele carinho assim que a minha mãe e meu pai sempre tiveram. Na minha casa sempre teve livro. E eu acho que meus pais não tinham ideia que estavam criando uma escritora em casa, porque a gente começa a escrever pela leitura.
Quer dizer, o hábito da leitura em casa também é um fator importante, né, para influenciar o jovem ali. Seus pais leem muito, Luara? Muito, eles leem, minha mãe adora. Ela tem uma coleção de livros, principalmente os clássicos. Então, meus pais sempre me deram um exemplo muito grande, tá sempre ali mostrando que aquilo ali era uma fonte de prazer e não uma coisa ruim, como muitas pessoas ainda pensam, né? Legal. Eu lembro de uma história triste, assim, uma vez eu na porta da livraria, entrando para autografar, um pai segurando o braço da filha e falando assim, não vamos entrar na livraria não, que lê é chato. Isso ficou na minha cabeça, eu falei, nossa, como pode, né, o pai falar que lê é chato? Eu quase fui falar com esse pai. Não foi tirar satisfações com ele, né? Falar assim, não, por favor, Fala né, um o que está negócio acontecendo? Esse pai, ele está deseducando essa menina, né? Anos depois, talvez ela não siga o caminho que ele quer e ele não vai saber por quê. Eu acho que o livro, independente da história, ele te traz tantas emoções, né? Tanto carinho, né, em forma de palavras que a pessoa se encontra na literatura. Olha, a gente já tem bastante participação aqui pelo Twitter do Canal Futura e pelo Facebook. O Anderson Ramires, via Facebook, diz, na opinião dos participantes, as novas tecnologias desestruturam o raciocínio do leitor ou é um novo método de interpretar a leitura? Você acha que as novas tecnologias alteram a forma de ler dos Eu jovens? acho o seguinte, eu acho que as novas tecnologias, elas não têm moral, né? A tecnologia não tem moral. Isso depende do uso que você faz dela, né? Depende muito da pessoa, né? E depende muito do contexto. Eu vejo a tecnologia como aliada. Eu vejo, por exemplo, os blogs, o blog da Luara, que é ótimo. Né? E tem outros também que eu não vou enumerar aqui, senão não vai caber no programa, né? Que são muitos blogs bons. Eles incentivam a leitura, porque promovem uma coisa também, que é o seguinte, às vezes um menino que mora, uma garota que mora numa cidadezinha, onde não tem livraria num raio de não sei quantos quilômetros. Não tem ponto de venda de livros. E aí ele é o único ali no círculo de amigos dele que lê, né? E aí pela internet ele localiza pessoas que têm a mesma situação, né? E forma uma comunidade virtual. Então é uma coisa até psicanalítica, ou seja, a pessoa se vê pertencente a um meio, ele não está mais sozinho. É uma questão até que valoriza a autoestima do leitor. Num país que historicamente não valorizou a leitura. Eu comecei a perceber que tanta gente estava na internet, eu fui para a internet para divulgar os meus livros, estar em contato com os leitores. Eu acho que você tem que usar a internet a seu favor. Se o leitor está na internet, o escritor tem que estar também e procurar responder, participar. Muitos leitores me conhecem primeiro pelos vídeos que eu gravo num quadro chamado Crônica Falada, no meu blog, e aí depois acabam comprando o meu livro. Então eu acho que a gente não pode usar a internet contra, pelo contrário, ficar amiga dela, parceira, e provar que o leitor não é um serzinho bitolado, que ele tem vida, os blogs são super animados, os blogs literários têm eventos, fotos, então eu acho que é mostrar também que quem está lendo não é uma pessoa chata, não é uma pessoa desanimada, pelo contrário. Uma coisa não anula a outra, né? Exatamente. Com certeza não. Luara, você acha que a escola de hoje atrai o jovem para a leitura? Por exemplo, na sua escola, você sempre foi influenciada, teu hábito de ler? A literatura escolar estimulou você a ler mais? Até um certo ponto, porque os professores não levavam em conta o gosto individual. Eles botavam um livro que você era obrigado a ler. E aquilo nem sempre era uma coisa que você se identificava. Então não tinha como você gostar de uma coisa que você não pode adaptar para a sua realidade, ver que aquilo acontece com você. E isso também prejudica muito a tornar novas pessoas leitoras, entendeu? E assim como a obrigação de ler clássicos no ensino médio. Nem sempre os alunos estão preparados para interpretar aquele tipo de texto. Mas, por exemplo, a gente vê aí fenômenos, né? Como a gente falou, Crepúsculo, Harry Potter. Certo. Esses livros podem atrair os jovens, por exemplo, para os grandes clássicos? Com certeza. Um livro vai sempre te levar a outro, porque você vai acabar gostando de ler, vai ver que aquilo ali é uma fonte de prazer, aquilo ali vai te desestressar dos seus problemas do dia a dia e aquilo vai fazer você se tornar um leitor. Vou aproveitar para ler mais uma participação aqui no Twitter do Canal Futura. O Vinícius Marques diz o seguinte: eu acho que qualquer tipo de leitura é válido, sendo literatura clássica ou fantástica, quem lê sempre absorve algo que ajuda na sua formação. Você concorda, Tami? Eu gosto de colocar mensagens, né, nas entrelinhas dos meus livros. Então a minha personagem no Garota Replay
ela encontra uma garota igual a ela, idêntica a ela, e ela consegue se achar inferior a essa garota. Quantas meninas fazem isso, né? Então eu acho que você lendo o livro, você consegue perceber a sua própria vida. De repente, muitas meninas me escrevem falando, eu me encontrei ali, porque a sua personagem, ela consegue se criticar diante de uma garota idêntica a ela. Então eu acho que a gente, como escritor, usa essa literatura para falar um pouco da vida desses jovens. Eu acho que ele está certíssimo no que ele falou. Legal. O Vinícius também coloca que as mídias sociais ajudam a conhecer e despertar o interesse em novos livros. E a Silmara, também pelo Twitter, ela dá uma ideia, criar uma rede social de livros. Né? Vocês já conhecem alguma iniciativa nesse sentido? Já existe o Scooby. Scooby. Legal. O Scooby eu conheci várias pessoas pelo Scooby, pessoas que se emprestam livros e formou uma comunidade virtual que pessoas que moram no Rio Grande do Sul mandam livros para o Acre. Pessoas que emprestam livros, isso é muito legal. Legal. Além dos livros que falam sobre a fantasia, mágicos, vampiros, a gente tem aí o que os autores agora chamam de Sick-Lit, né, que trata sobre problemas reais da vida dos adolescentes e jovens. Essa é uma tendência na literatura para você, Luiz Eduardo. Você, inclusive, tem uma série de livros ligada a Sick-Lit, né? Conta um pouco para quem não conhece o que é. Por incrível que pareça, né? As pessoas olham para mim, não tem coisa menos Chick-Lit do que eu, né? Eu tenho uma série chamada As Bem Resolvidas, que é uma série de, na verdade, por enquanto tem só um livro, né? Vão ser lançados outros. Fala sobre a vida de 3 garotas, adolescentes, mal resolvidas. A série tem um ponto de interrogação no final das Bem Resolvidas, um ponto de interrogação, porque elas são mal resolvidas, como a maioria das pessoas né, de alguma maneira. E elas vivem ainda dilemas, meninas um pouco mais novas, não superaram certas questões nas vidas delas. E são garotas urbanas, que são ricas e ao mesmo tempo têm muitos problemas e muitas questões mal resolvidas. Então, essa série mostra também que o dinheiro não é tudo, né? Ele não abre as portas da felicidade. Uma pessoa rica não é necessariamente uma pessoa realizada. Mas no decorrer dessa série elas vão resolver essas questões e vão conseguir encontrar um sentido de liberdade na vida delas. Quer dizer, atrai um pouco mais, né, a literatura do dia a dia dessas adolescentes. Então, no seu livro também, né, Garota Replay, mistura um pouco a ficção e a realidade, né? Algumas pessoas chamam Garota Replay de Chick-Lit, por ser mulherzinha, né? E apesar de eu ter muitos leitores garotos que adoram o livro, e outro grupo chama de Sick-Lit, né? Que seria o livro que fala sobre esse lado mais dramático da vida, falando de doenças e tal. Meu livro se enquadraria por ter um acidente de carro e eu falar dessa questão de bebida e direção não combinarem. Eu sempre me incomodou isso, né? Jovens bebendo e dirigindo, e aí eu quis trazer um pouco dentro da história esse tema. Eu acho curioso, assim, as pessoas classificarem como Sick-Lit, e não foi pensado, eu não estava nem dentro dessa moda, e isso começou até depois do lançamento começou a se falar mais, mas eu não me incomodo com rótulo. Eu acho que o importante é o livro estar disponível para o leitor, e estar disponível, e o leitor também tirar essas reflexões, né? Conseguir pensar um pouco a vida dele. O mais interessante é os e-mails que a gente recebe, das pessoas falando, eu li seu livro, eu queria te encontrar, eu queria pegar um autógrafo, porque antes o escritor morava numa ilha deserta, a gente não conseguia, né, chegar perto do leitor. E com a internet também essa proximidade. Então o leitor ele consegue marcar um encontro com você, te visitar na livraria, e eu acho isso bem interessante. Então eu não ligo, assim, se for Chick-Lit, Sick-Lit, o importante é que o livro está aí. Acho até engraçado esses rótulos, assim, parece que querem enquadrar, né, o produto, o livro. Legal. Agora eu vou voltar a falar sobre o papel da escola, incentivo à leitura. A gente tem aqui a Beatriz Almeida, que via Twitter diz o seguinte: ler é perfeito, mas a leitura imposta pela escola é algo que afasta as pessoas da leitura. Você tem alguma ideia do que seria o ideal da literatura escolar, por exemplo? Então, como que a escola, na sua opinião, pode estimular a leitura? Então, a escola poderia abordar livros que falem sobre a realidade dos adolescentes, certo? Livros mais contemporâneos, porque esses clássicos é uma realidade que a gente não conhece. A gente vai ler, mas a gente não vai entender o que eles estão falando. Então, essa abordagem de livros mais como Harry Potter, Crepúsculo, livros mais atuais, que a gente vai entender o que eles estão querendo dizer,
vai fazer a pessoa começar a ler mais. Legal. Quando vocês dois, Tami e Luiz Eduardo, por exemplo, vão em escolas, vocês têm essa resposta dos alunos? Eles conversam esse tipo de assunto com vocês? Eu tenho uma palestra chamada Escreva o Mundo, que eu faço nas escolas, que ela é um pouquinho contrária. Alguns escritores vão para falar, leiam livros. Eu vou para falar, escreva livros. Por que não esse leitor escrever seu próprio livro? E eu recebo muito retorno nas escolas dos leitores, né, que estão começando, outros que até disseram, olha, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir terminar um livro. Até teve uma leitora que falou uma frase muito engraçada para mim. Ela falou assim, você operou um milagre na minha casa, minha irmã leu o seu livro em 2 dias e ela nunca tinha lido nada. Eu falei, que delícia, eu fico muito feliz. Até porque eu acho que eu trabalho uma linguagem mais simples. Eu não quero trazer, de repente, palavras muito rebuscadas, porque eu quero que esse leitor venha mesmo. E na escola a gente tem muito retorno. Os professores também são muito parceiros, sabem da importância que é o escritor estar na escola. E é sempre assim, quando a gente vai em escola é sempre um alvoroço, né? Nossa, tem um escritor aqui. E já aconteceu, uma vez eu estava numa escola, a menina veio, encostou em mim e falou, meu Deus, escritor existe. Eu falei, existe. Luara, tem uma pergunta aqui para você, o Luigi, via Twitter. Ele pergunta se você já sofreu algum tipo de preconceito ou constrangimento por gostar tanto de ler. Ah, já. Já? Como é que já, foi? os meus amigos ficam falando que eu só vivo para ler. E não é assim, né? Eu tenho várias coisas para fazer, eu leio... todo mundo diz que eu leio muito. Eu leio bastante livros, só que eu não tomo muita parte do meu dia só lendo. Também faço outras coisas. Então, esse tipo de preconceito, ficarem fazendo piadinha, você só lê, chega pra lá, você só lê, não faz mais nada, você não vai fazer outras coisas. Luiz, tem uma pergunta para você, aqui do Gustavo Valim. Ele pergunta se você acha que com a chegada dos e-books e dos e-readers, você acha que os livros físicos vão acabar? Você acha que essa relação do leitor com o livro vai mudar? É difícil prever, né? A curto prazo, acho que não. Os livros físicos vão continuar porque eles têm um apelo muito grande e eu observo que eu tenho muitos jovens leitores e eles querem o livro físico, querem um livro impresso. Né? O e-book, eventualmente, eles leem e a gente pode também tomar como exemplo as sociedades tecnologicamente mais avançadas que a nossa, né? Em que o livro físico continua forte, né? Como a Noruega, existem alguns países que são bem mais adiantados tecnologicamente do que nós, e o livro físico ainda tem um apelo muito grande. Então, agora, a longo prazo é impossível prever, né? Eu espero que não, porque o livro é um objeto apaixonante, né? Eu tenho uma ligação muito forte com os livros, eu vou ficar muito triste se um dia eles desaparecerem. Tami, vocês, autores infanto-juvenis, concorrem diretamente com esses grandes fenômenos que a gente citou. Né? Você acha que falta ainda um estímulo por parte do poder público de estimular a literatura nacional, por exemplo? Acho, mas eu costumo dizer que é tão complicado você exigir coisas num país em que a gente tem tantas outras deficiências, né, em termos de saúde, alimentação para o povo. Às vezes eu falo, gente, eu tenho vergonha de pedir que compre meu livro, se as pessoas não têm dinheiro, né? Só que... Porque o livro, ele é tão fundamental quanto... Porque com o livro não, você vai pois resolver a só saúde, que da comida... As pessoas não podem só ter o mínimo, né? A cultura é muito necessária e a gente forma pessoas de bem através do livro. Mas eu fico sentindo falta, né, do poder público mais presente. Eu tenho a sorte de ser de uma editora, Novo Conceito, que tem apostado em autores nacionais, então eu acho isso muito positivo. A gente ter esse respaldo de que a gente pode lançar um livro no Brasil de um autor brasileiro. Eu fico muito feliz com febres como Harry Potter. Eu amo Harry Potter, adoro, mas é bom também a gente ter pessoas da nossa terra fazendo muito sucesso, porque a profissão do escritor, ela realmente apresenta as pessoas para um mundo melhor. A gente ter leitores e ter escritores, eu vejo leitores novinhos de 10 anos, 8 anos, eu falo, meu Deus, que delícia, né? Esse vai entrar para a universidade rapidamente, vai passar no vestibular, porque inclusive o livro ele é muito parceiro. A pessoa que lê mais, ela vai ter uma melhor redação, ela vai ter uma apresentação melhor na fala, né? Às vezes eu falo, essa pessoa gosta de ler, pelo jeito de falar. E raramente eu erro. Quer dizer, a pessoa que não lê, ela tem dificuldades no português. Eu acho que o livro é uma bênção na vida da gente. Mas às vezes acontece também uma coisa. Às vezes você falou do garoto de 8, 10 anos que gosta de ler, que você diz assim, isso vai ser um leitor. Aí chega, isso que você falou da adoção,
de clássicos, ou de livros enfadonhos, que às vezes nem o professor leu, né? E isso acaba com aquele leitor que estava nascendo. Que podia ser interessado por livro. A adolescência que é o momento do incentivo, é o momento X, é o momento decisivo. É ali que o leitor, que a pessoa faz opção ou não pela leitura. Porque, e aí um bom formador de leitores é importante. E aí entra o papel da escola, porque fala-se muito, os pais são os grandes incentivadores. Concordo, na minha casa foi assim também, embora eu tenha tomado mais gosto na escola. Mas a gente tem que levar em conta que a maior parte dos pais no Brasil não lê. Então eles não têm como passar um gosto que eles não têm. Então aí é um papel que está competindo muito a escola hoje em dia, né? Então o professor tem uma responsabilidade muito grande e eu observo que há uma mudança nesse sentido. Agora sim, está começando a mudar. Você percebe isso? Sim, agora tem escolas que deixam os alunos escolherem os livros que querem ler. E chega na sala, faz uma discussão sobre o que você achou sobre aquele livro e eles vão trocando os livros e começa a fazer uma comunidade de leitores. É porque às vezes você pensa assim, não tem como o pai incentivar aquilo que ele não lembra. De repente a literatura não está. E o curioso foi perceber que alguns filhos levaram o pai para a literatura. Eu faço muito evento, né, em livraria, né? O Luiz também, já conhecia o Luiz de evento. E percebo isso muito claro de mães que me procuram e falam assim, olha, eu voltei a ler porque eu fui ver o que a minha filha estava lendo. Eu quis saber, está com muito livro em casa, vou saber o que está acontecendo. E foi ler e descobriu a literatura dentro da vida dela. Então isso é bacana. O filho ensinando o pai a ler. Isso está acontecendo mesmo, é verdade. Porque as gerações se influenciam, né? E também isso que ela falou, que o pai mudam na adolescência, esse adolescente estimula a própria família, né? Exato, às vezes o pai quer, isso que ela falou, quer saber o que meu filho está lendo, né? O que será que ele está lendo? Ele vai ler por curiosidade, às vezes até para desautorizar, e aí acaba se encantando pela leitura. A gente infelizmente está encerrando o Conexão Futura de hoje. Eu vou aproveitar para falar do último livro do Luiz Eduardo, Diário Perdido de Pernambuco, é um livro infanto-juvenil, está aqui na minha mão. E também mostrar o Garota Replay, que é o livro da Tami Luciano, que é o último livro dela. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês, foi ótimo. Também, é um papo aí que a gente poderia conversar por horas e horas. Luara, boa sorte com o seu blog. Obrigada. Que você estimule cada vez mais jovens a continuar lendo. Obrigada, Luiz Eduardo. Muito obrigada. Obrigada, Adorei Tami. estar aqui. Foi um prazer. E o Conexão Futura termina por hoje. Você de casa, muito obrigada pela companhia. A gente volta na próxima segunda-feira, às 14h30 da tarde. Até a próxima.